E vivendo isso na pele, né? Quando a gente tem uma dor profunda, acho que a gente entende o quanto a gente tem medo de voltar para aquele lugar. E o meu sonho, na verdade, é que ninguém precise passar pelo que eu passei para poder entender a importância da saúde mental. Bom dia, galera. Antes de fazermos nossa abertura, hoje nós tivemos um evento não esperado aqui. Então, vamos aproveitar o inesperado para transformar aí numa coisa muito boa. A gente está recebendo a visita de uma pessoa hiper especial. É uma dos maiores nomes da nossa música. A gente, né, duas semanas seguidas, olha só. E aí, a gente deu uma cantada nela aqui, se ela poderia dar uma palhinha para abrir o nosso café, antes da gente entrar no nosso tema. E aí ela topou cantar uma musiquinha para a gente abrir. Então, quem não conhece, com vocês aqui, a Marie Gabriela. Bom dia a todos, que lindo esse evento, que alegria estar aqui. E eu tenho uma dedicação aqui especial, estou até agradecida por essa oportunidade. Eu quero agradecer essa música, Amanda Leal, com todo o meu coração, e a todos vocês, para essa nossa semana. Te vejo em todas as cores, te sinto nos primores que minha mãe me mostrou. Te ouço na voz do vento iluminar meu pensamento, me lembrando do amor. Te vejo em todas as cores, te sinto nos primores que minha mãe me mostrou. Te ouço na voz do vento iluminar meu pensamento, me lembrando do amor. E no amor amando eu vou, e no amor amando eu sou, e no amor amando, no amor. E no amor amando eu vou, e no amor amando eu sou, e no amor amando, no amor amando estou, e no amor amando eu vou, e no amor amando eu sou, e no amor amando, amém. É a resposta da questão, é a rima desta canção, é o tum-tum que bate no meu coração, a humildade da oração, simples verdade da emoção, a liberdade que acompanha a inspiração. É a resposta da questão, é a rima desta canção, é o tum-tum que bate no meu coração, a humildade da oração, simples verdade da emoção, a liberdade que acompanha a inspiração. E no amor amando eu vou, e no amor amando eu sou, e no amor amando, no amor. E no amor amando eu vou, e no amor amando eu sou, e no amor amando, no amor amando estou, e no amor amando eu vou, e no amor amando eu sou, no amor amando, amém. É o brilho no olhar, é a beleza de amar, é o sol, as estrelas, o luar, a firmeza a chegar, a luz do meu caminhar, é a terra, as florestas e o mar. É o brilho no olhar, é a beleza de amar, é o sol, as estrelas, o luar, a firmeza a chegar, a luz do meu caminhar, é a terra, as florestas e o mar. E no amor amando eu vou, e no amor amando eu sou,
sou, e no amor amando, no amor, e no amor amando eu vou, e no amor amando eu sou, e no amor amando, no amor amando estou, e no amor amando eu vou, e no amor amando eu sou, no amor amando. Cantar, quem sabe? E no amor amando eu vou, e no amor amando eu sou, e no amor amando, no amor, e no amor amando eu vou, e no amor amando eu sou, e no amor amando, no amor amando estou, e no amor amando eu vou, e no amor amando eu sou, no amor amando. Olha, essa música ela tem um minutinho. Quero só contar um segredo, uma preciosidade dessa música, que no final é amém e amém depois. Então, nesse momento, nessa semana que estamos vivendo, que a gente possa ter muito amor, se firmar no amor no nosso coração. E que a alegria está aqui do seu lado, Mariana, maravilhosa, Ferrão, que eu admiro muito, Eugênio, muito obrigada por essa oportunidade e voltarei. Opa, aí sim, hein? Show! Bom dia, boa semana a todos. Mariana, agora ficou fácil, né não? Já garantimos 50% aqui do papo, já está garantido. Acho que 80, né? É, acho que 80 aqui, hein? Bom dia, galera. Hoje a gente está recebendo uma visita para variar, né? Mais do que especial. Quem aqui já viu, conhece a Mariana? Levanta a mão aí. Nossa, metade aí, hein? Quem nunca me viu, não sabe quem eu sou, levanta a mão. Eu adoro quem nunca me viu e não sabe. Eba! Ah, então teve gente que não levantou nem do lado nem do outro. Hein? Então é mais de 50%. A Mariana vai contar um pouquinho da história dela, mas a gente está muito feliz aqui de estar recebendo a Mariana para falar de um tema. Vamos abrir com um tema que muito forte na nossa cultura, que é a questão de saúde. Aí eu não falo apenas saúde física, né, essa fisiológica de ir no hospital, né? A gente fala saúde de uma forma global, a saúde mental, a saúde financeira, saúde familiar, né? Quando a gente fala da roda da vida, todas as saúdes que nós integramos, né, dentro da nossa cultura. E ela é uma especialista no tema. Ela decidiu se dedicar a isso, dedicar sua vida a esse tema. Eu não vou contar muito, então bem-vinda, Mariana. Obrigado por ter aceito o convite e estar aqui conosco. Então conta um pouquinho, para quem não te conhece aí, um pouquinho da tua história e como que você chegou nesse tema saúde, né? Saiu de jornalismo, foi navegando e caiu nesse tema. Bom dia, Eugênio. Bom dia, gente. Prazer imenso estar aqui com vocês nesse lugar tão especial. Acho que a gente entra aqui e já muda de vibe. Muda mesmo, viu? Aqui é gostoso. Muito. E com a Marie cantando, então, essa música sobre amor, é isso. Eu acho que é uma segunda-feira, né, gente? Hoje é segunda? Então, que bom, né, poder estar aqui vivendo essa segunda de uma maneira diferente. Essa história é uma história longa, mas eu vou tentar resumir. Então, assim, para quem nunca me viu, as apresentações formais são assim. Eu sou jornalista de formação. Tem 3 anos que eu pedi demissão da TV Globo, onde eu fiquei 11 anos trabalhando. Passei
os últimos 8 anos e meio na Globo trabalhando num programa chamado Bem-Estar, que era um programa sobre saúde, visto por 10 milhões de pessoas por minuto. Por minuto, uau. Antes disso, eu fiquei 8 anos na Band, onde eu apresentei. Entrei na Rádio Bandeirantes, depois trabalhei no Canal 21, que era o HF da Band. Depois eu apresentei o Jornal da Band ao lado do Joelmir Betting e do Ricardo Boixá, 2 amigos queridíssimos que, infelizmente, já não estão mais nesse plano, mas estão aí nos vendo em algum lugar. E daí eu pedi demissão para falar sobre saúde mental. E por quê? Porque eu tive, aos 17 anos, um quadro muito sério de depressão e de síndrome do pânico. Eu estava no meu ano de vestibular e, naquele momento, eu fiquei 2 meses trancada sem sair do quarto e muitos daqueles dias eu passei pensando como é que eu ia me matar. E naquela época, né, a gente está falando aí, eu tenho 44 hoje, né, então façam as contas. Naquela época, a gente não tinha gente falando sobre isso em lugar nenhum. Eu não conhecia nenhum outro adolescente, nenhuma outra adolescente que estava passando por um problema de saúde mental. Eu felizmente, tinha uma mãe psicóloga, né, então, que trabalhava com saúde mental, um avô que era psiquiatra e psicanalista, mas a minha mãe também não conseguia me tirar do quarto. E aquilo me assustou muito. Até um dia em que a minha mãe bateu na porta, eu abri uma fresta do meu quarto, da porta do meu quarto, e por aquela fresta ela me disse uma frase que eu nunca mais esqueci. Ela estava muito desesperada. E ela olhou para mim e disse assim: se você não quiser se ajudar, Mari, ninguém vai conseguir te ajudar. E aí eu bati a porta de novo e pensei, cara, mas eu quero me ajudar. Mas eu não estou conseguindo me ajudar. E, ao mesmo tempo, eu quero muito ajudar a minha mãe, porque eu estou vendo que ela está sofrendo. Mas se, de um lado, eu quero me matar e, de outro lado, eu quero me ajudar, quem sou eu? Como é que tem tantas vozes divergentes na minha cabeça? Né? Qual dessas vozes é a verdadeira Mari? E aí eu percebi que, naquele momento, eu podia fazer uma escolha para tentar descobrir quem era a verdadeira Mari. E aí eu falei para a minha mãe, mãe, tá bom, eu topo ir no psiquiatra. No dia seguinte, ela marcou uma consulta, a gente foi ao psiquiatra, eu comecei a tomar medicação. No começo, a medicação me fez muito mal. Você imagina, para uma adolescente que já está deprimida, em 2 semanas tomando remédio antidepressivo, eu engordei 15 quilos. E eu estava completamente apática. Assim. A sensação que eu tinha era que, se meu pai fosse atropelado do outro lado da rua, eu não ia ter nem o ímpeto de tentar ajudar, de tão sem emoção que eu estava por causa dos remédios. De lá para cá, obviamente, os remédios evoluíram muito e, hoje em dia, você tem efeitos colaterais muito menores nos remédios de antidepressivos, até nos ansiolíticos e tal. Mas eu decidi que eu não queria me tratar mais com remédio, né? Porque, óbvio, a gente foi ajustando a medicação, encontramos uma medicação com menos efeito colateral, eu tive que tomar remédios por 1 ano nessa época, mas eu comecei a fazer terapia também. E, naquela época, a minha terapeuta me deu 3 dicas que foram absolutamente fundamentais, não só para aquele momento, mas para depois, na minha carreira como jornalista especializada em saúde, entender o papel daquelas 3 dicas, né? Que foram: cuide da sua alimentação como quem cuida da alimentação de um bebê. Procure, inclusive, fazer uma das suas refeições, você mesma produzir uma das suas refeições por dia como um ato de autocuidado. Pergunta para o seu corpo, antes de comer alguma coisa, o que, de fato, ele está com vontade de comer. Então, aí está aqui essa mesa. Tem um pão de queijo, um cuscuz, você quer um ovo, você quer uma salsicha. O que é que seu corpo quer? Você olha para isso. Claro que a gente tem vontades, a nossa mente tem vontades, mas será que é isso que o corpo quer de verdade? Então, eu aprendi a usar cada refeição como um momento de autoconhecimento. E eu tinha uma história com a alimentação também, que era uma história complicada, porque na minha casa tinha um irmão que não comia de nada. Alguém aqui tem um filho, um irmão, um parente que nunca comeu nada, só come aquelas coisas, bife, batata frita, arroz? Levanta a mão. Já teve? E aí minha mãe fazia só o que ele queria. Então, eu fui experimentar alface na minha vida aos 15 anos. E sabe aonde eu experimentei alface? No McChicken.
Misturado com muita maionese. Óbvio que eu amei salada. Eu falei, gente, isso é sensacional. Como é que as pessoas não gostam de salada? Mas eu tinha uma questão com a alimentação. Eu sempre fui uma criança gordinha, uma adolescente gordinha, sofri bullying por causa disso. Então, a depressão também potencializada ali, né? Potencializou com isso. E hoje, obviamente, eu entendo o quanto essa alimentação inflamatória também teve repercussão na minha saúde mental. Porque a gente sabe hoje, o intestino é o nosso segundo cérebro. Tem gente que fala que é o primeiro. O que a gente come interfere diretamente na nossa saúde mental. E hoje em dia os estudos estão cada vez mais assertivos nessa questão. A segunda dica que ela me deu foi: presta atenção no seu sono. E no começo eu tive que tomar remédio para dormir. Eu nunca tinha tido problema para dormir, mas quando eu fiquei deprimida eu tinha muito problema para dormir. E depois quando você conseguir, volte a fazer atividade física. Eu sempre gostei de praticar atividade física, mas obviamente com a depressão eu tinha parado. E depois, quando eu fui trabalhar no bem-estar, né, eu percebi que essas 3 dicas que tinham sido a construção realmente dos pilares da minha saúde, e hoje ainda são os pilares da minha saúde, que, como dizia o Fernando Rocha, que apresentava o programa comigo, servem para unha encravada no pé até caspa. Né? Serve para tudo. É a banha da cobra. Exatamente. Se você fizer isso, você já está bem na fita, pelo menos garantido ali 70%, 80%. Mas tinha uma ferramenta a mais que eu tinha ganhado de presente quando eu tinha 12 anos, numa história que eu acho que realmente foi dessas que o universo se alinha e que coloca alguns anjos na sua vida. Se você for bem atenta, você consegue aproveitar essas oportunidades. Porque eu era amiga do dono de um sebo que ficava do lado da minha casa. Eu sempre gostei de literatura e de ler, e eu gostava de romance, de poema. Então eu ia lá para discutir com ele, Fernando Pessoa, Cecília Meirelles, Clarice Lispector, Manuel de Barros, Guimarães Rosa. E um belo dia ele me entregou um livro e falou assim: olha, Mari, esse livro aqui é a sua cara. Eu olhei para o livro e falei, cara, que livro é esse? Não conseguia nem entender, eu tinha 12 anos, o nome da autora, que é Shakti Gawain. E o livro se chamava Visualização Criativa. Quando esse cara, que era meu amigo, me conhecia, sabia que eu gostava, falou que o livro era minha cara, eu voltei para casa muito curiosa. Falei, cara, por que esse livro é minha cara? E comecei a ler o livro. E era um livro de meditação. Só que eu não sabia o que era meditação naquela época. Também não existia essa divulgação sobre meditação naquela época. Só que eu comecei a fazer os exercícios que o livro propõe. Tinha 12 anos? 12 anos. Eu comecei a fazer os exercícios do livro. Eu coloquei no meu microsystem o CD da Enya e entrei num exercício. E só me dei conta de que eu tinha ficado mais tempo ali fazendo o exercício quando o microsystem fez pac, que terminou acabou o CD. O disco. Acabou o disco. Né? E quem não riu não sabe, né? Não é dessa época, só tem gente nova aqui, né? E aí eu entrei naquele dia num lugar que eu falei, gente, será que é isso que chamam de estado alfa? E eu comecei a tentar repetir aquele lugar, tentar forçar minha mente para entrar de novo naquele lugar. E foi quando eu comecei a entender que meditação não tem nada a ver com a nossa vontade de controlar o mundo, né? Porque a gente tem vontade de controlar o mundo, mas que tem a ver com entrega e com aceitação. E foi muito interessante começar a meditar como criança, porque não tem essa pressão, você tem que meditar. Eu não tinha isso, ninguém sabia que eu estava fazendo aquilo. Era eu comigo. E a meditação foi uma ferramenta para mim, e é uma ferramenta para mim que até hoje eu uso demais, inclusive no meu segundo período de depressão grave, que foi na minha primeira licença maternidade, hoje meu filho está com 9 anos, eu usei muito a meditação porque eu não queria tomar remédio. E vivendo isso na pele, né, quando a gente tem uma dor profunda, acho que a gente entende o quanto a gente tem medo de voltar para aquele lugar. E o meu sonho, na verdade, é que ninguém precise passar pelo que eu passei para poder entender a importância da saúde mental. E eu levei isso para a TV, né? Mas, de alguma maneira, obviamente, a gente tinha outras questões, outras prioridades, que não eram saúde mental nem saúde emocional, no bem-estar, até o momento que eu falei, chega, eu quero falar do que eu quero. E aí eu quero falar do que eu acredito. Mais do que eu quero falar do que eu acredito, e eu quero tocar o coração das pessoas com aquilo que eu acredito. E foi aí que eu decidi sair do bem-estar, porque, para você ter uma ideia, na última semana em que eu estava apresentando o programa, no último mês que eu estava apresentando o programa, eu tive que noticiar no ar a morte do Boechat. E enquanto eu estava noticiando a morte do Boechat, tinha uma pessoa no meu ponto falando, não chora, não chora, não chora. Então, você imagina o que é você ter convivido com uma pessoa durante tanto tempo quanto eu convivi com o Boechat, que era uma das pessoas, né? Eu fui para a casa dele quando ele sofreu um acidente para ficar do lado da Verusca, que era a esposa dele, enfim, conhecia a família.
E aí, ao mesmo tempo, você tem que ouvir que você não pode manifestar a sua emoção, sendo que era uma comoção nacional. Por que você não pode manifestar a sua emoção? A gente estava falando aqui sobre você lapidando, como você vai moldando a pessoa para ela deixar de ser ela mesma, para ela se encaixar num determinado padrão. Cara, eu não posso deixar de ser quem eu sou para fazer o que eu faço. Aliás, o que eu faço depende de quem eu sou. Total. Né? Então, assim, aquilo começou... E aí, depois teve um outro programa que, para mim, foi muito marcante, que a gente ia fazer um programa sobre cardiologia, e eu entrei no estúdio, e aí, de novo, no meu ponto, falou assim, olha, a gente vai mudar o programa inteiro, a gente não vai falar sobre cardiologia, a gente vai falar sobre o caso do segurança que matou o jovem com um mata-leão no estacionamento do supermercado. Nossa. E o programa chamava Bem-Estar, né? E aí você fala assim... Primeiro, que por questões de saúde mental, eu tinha decidido e tomado uma decisão na minha vida de não assistir notícias desse tipo. Uhum. E você vai a qualquer congresso de felicidade, de saúde mental, uma das principais recomendações é não assista noticiário estilo imprensa marrom, que na minha época chamava assim, né? Uhum. Hoje é vermelha, né? Sangue. Sanguinária, né? E aí, eu acho que tem uma questão que é muito desafiadora quando você está num programa ao vivo de improviso, e a gente está fazendo aqui isso no improviso também, né? Que é como é que você lida com aquelas pessoas que você não sabe quem são, que estão ali te vendo, né, naquela câmera, você não tem nem ideia de quem são. Ao mesmo tempo, com o que você está sentindo, com quem está te mandando fazer outra coisa e com a pessoa que está do outro lado, porque você tem uma série de questões que você tem que interagir, você tem que ouvir. E aí teve um momento que começaram a passar as imagens desse caso do segurança que matou o jovem lá com o mata-leão, e eu estava descrevendo as imagens, né? E eu falei assim, olha, o que mais me chama a atenção nessas imagens é que eu não consigo... Esse segurança está de um jeito sobre esse jovem que eu não consigo nem ver o jovem, porque ele tomou o jovem de um jeito... E aí, 2 segundos depois, a diretora do programa entra no meu ponto e fala assim, agora descreve a imagem de novo, porque dá para ver a cara do jovem roxa na imagem. A gente voltou e dá para ver. Chama, olha só, olha, repara como dá para ver ele ficando roxo com o mata-leão. E eu pensando assim, eu não vou falar isso nem... Eu não vou falar. Eu não vou falar porque a mãe desse jovem pode estar vendo, a tia desse jovem pode estar vendo, a irmã desse jovem pode estar vendo, e, de outro lado, pode ter alguém sensível. Qualquer um de nós, ninguém quer ver uma coisa dessa. Para que a gente quer ver uma coisa dessa? Não é para a gente ver isso, não é para a gente mostrar isso. Eu não vou falar. E fala que a imagem está no ponto. Chama a imagem, chama a imagem, chama a imagem, chama a imagem. E eu tendo que ouvir o que o cardiologista que estava no programa estava falando, o que o apresentador do meu lado estava falando, e pensando, isso é bem-estar? O que eu estou fazendo aqui? Né? Então, e aí, o que eu posso falar nessa hora que não vai me ferir e que eu acho que também não vai ferir quem está vendo? Depois desse caso, a gente ainda teve o caso das adolescentes que morreram no CT do Flamengo, queimados naquele incêndio horroroso, no mesmo mês. E, por último, eu fui para Brumadinho. E Brumadinho foi uma escolha, porque, na verdade, eu fui dar uma palestra na sexta-feira, em Belo Horizonte, e quando eu cheguei a Belo Horizonte, a barragem tinha acabado de cair. E aí eu não aguentei, porque eu tinha uma segunda parte do evento que eu ia fazer lá, que era no sábado, no Mineirão, à noite. E eu não aguentei. Eu falei, eu preciso ir para o centro que a Vale montou para dar informações, né, para as famílias, para poder ver o que está acontecendo ali. Eu, como jornalista, o instinto foi mais forte do que eu. E quando eu vi, eu comecei a gravar com o meu celular, os depoimentos, as coisas, a confusão toda que estava acontecendo. E eu vi no grupo do Bem-Estar do WhatsApp que a pauta do programa estava mudando e que eles queriam, naquele momento, falar sobre como lavar verduras com a água contaminada da barragem, quais eram os cuidados que as famílias tinham que ter para lavar a alface. Aí eu entrei no grupo e liguei para a minha diretora e falei assim, olha, não tem a menor condição. As pessoas não sabem se elas vão encontrar os filhos, elas não sabem se vão achar a esposa, elas não sabem se os netos dela vão voltar para casa. A gente tem que falar sobre angústia, a gente tem que falar sobre luto, a gente tem que falar sobre expectativa, a gente tem que falar sobre tudo isso que eu estou vivendo aqui. Não, mas... Ali você estava expandindo o conceito de saúde, né? Porque a gente pensa que saúde é só comer bem. Exatamente. Fazer exercício. Quem vai comer salada numa altura do campeonato como essa? Quem vai dormir? Quem vai comer? Ninguém vai comer. Eu estou esperando meu filho se ele vai sair debaixo da lama. Eu não vou comer. Então, assim... E aí ela falou, não, mas você tem certeza? Eu comecei a mandar os vídeos que eu tinha feito. Eu falei, e eu quero apresentar o programa daqui na segunda-feira. Ela falou, não sei, mas você acha que vale?
E eu mandei mais vídeos. E ela falou, vou falar com o diretor-geral. E aí ela me ligou de volta e falou assim, tá bom, a gente está mudando a pauta, fica aí na segunda-feira. Você quer que eu te mande um cinegrafista? Eu falei, não, eu não preciso de um cinegrafista, eu só quero um link para eu entrar ao vivo. Eu vou mandar e vou chamar as imagens que eu já fiz no meu celular. Ela falou, beleza, então tá bom. E por quê? Porque eu estava sentindo falta de fazer as coisas do meu jeito. E eu sabia que se eu tivesse uma produtora e um cinegrafista, de alguma maneira... Ia ser dirigida. Né? Não ia ser dirigido, mas o fato de eu chegar com uma câmera gigantesca aqui na sua cara muda o que você está falando. É diferente de eu estar com o celular aqui e você nem está percebendo. Eu posso ter uma interação mais humana com você, sem tanta interferência. E eu queria saber o que era uma interação humana nesse lugar, porque eu sei o que é uma interação humana, mas como é que eu mostro uma interação humana para a TV? Né? Num programa que tem 10 milhões de pessoas por minuto. E aí, quando o programa acabou, ela falou, você pode ficar até amanhã? Aí, quando acabou de terça-feira, você pode ficar até sexta? Então, eu fiquei uma semana em Brumadinho. E foi uma das experiências mais marcantes da minha vida. E teve um momento ali que eu acho que vale a pena a gente lembrar, até para a gente poder pensar, porque eu gosto de trazer o que me fez refletir muito para ver se também toca o coração das pessoas, né? Porque teve um cara que ficou muito meu amigo nessa viagem de Brumadinho, que era o maître da pousada onde eu estava. Tinha um restaurante grande na pousada onde eu tinha ficado hospedada. E esse cara, ele viu que eu estava lá e que eu estava comovida com as histórias. E ele ficava conversando comigo na hora do jantar e me contando as histórias das pessoas que tinham morrido ou que estavam ainda procurando os parentes. E no último dia, quando eu já tinha terminado de trabalhar, ele olhou para o final do saguão assim, e falou, lembra do seu Edson, aquele cara que eu te contei? Ele está sentado ali. Eu já tinha terminado o que eu ia fazer. Eu deixei o meu telefone, deixei minha bolsa e fui lá conversar com o seu Edson, sentei do lado dele, não me apresentei, e ele começou a falar. Ele falou assim, ó, tá vendo isso aqui? Não é meu. Tá vendo isso aqui? Não é meu. Bateu no chão e falou, esse chão que eu estou pisando não é meu. Esse teto não é meu. Em 30 segundos, a Vale tirou de mim tudo que eu demorei 30 anos para construir como consultor. Eu sou geólogo de formação. Eu voltei à minha propriedade para tentar achar o laptop onde tinha parte do meu trabalho. Sabe o que eu encontrei? Eu encontrei 8 pares de perna e 5 de braço. Entre eles, o da minha esposa, que morreu com o cachorro nos braços. Nossa, que pesado, hein? E aí ele virou para mim depois de falar isso e disse assim, e você? Quem é? Quando ele falou isso para mim, eu pensei, o que eu posso falar para o seu Edson de mim, nesse momento, que vai fazer alguma diferença na vida desse cara? E a conclusão foi, nada. Então, eu abri o meu coração o máximo que eu podia naquele momento. Olhei para os olhos dele. Escutei tudo que ele tinha para me dizer. Ele ficou 1h30 contando a vida dele para mim. A gente encerrou aquela conversa com um brinde de lágrimas, se deu um abraço. E aquela conversa mudou minha vida. Quem é você diante de alguém que perdeu tudo? Às vezes a gente valoriza tanto, né? As nossas coisas, a nossa história, a nossa vida. Nosso cargo, a nossa função, né? O nosso sobrenome, a empresa onde a gente trabalha. Total. O que isso importa para aquela pessoa? E o que importa de fato? Então, eu acho que é sobre isso. Assim. E quando eu saí da Globo, eu saí com aquela frase. A verdadeira... Uma frase que era o princípio da Soul Me, né? A verdadeira inovação é você ser você mesmo. Eu tenho uma pergunta para você, Mariana, antes da gente entrar mais um pouco nessa coisa corporativa. Você viu o que eu falo, né? Opa, isso é ótimo. A ideia, o povo já está cansado de me ouvir aqui. A ideia que a gente procura passar aqui, que existe... A gente precisa acomodar essa coisa da saúde, né, do nosso ser, dentro das nossas escolhas, no dia a dia, junto com a empresa, junto com o profissional, etc, etc. Beleza. E a gente procura sempre, no dia a dia, relembrar a ordem. Porque, por exemplo, meu filho está com uma doença, precisa ir no médico, para quem é pai aqui, só para exemplificar.
eu devo terminar o que eu estou fazendo profissionalmente, eu devo pedir para alguém levar no médico, eu devo ir lá e levá-lo no médico. Então, eu tenho uma escolha. Isso, eu me baseio em quê para fazer essa escolha? Eu estou com uma dor no estômago. Mas eu vou deixar isso para a semana que vem, depois eu vejo. Mas baseado em quê você faz essa escolha, né? Então, a gente procura deixar claro que a escolha correta, pelo menos do nosso ponto de vista, deveria ser: eu não posso cuidar de ninguém se eu não me cuido, né? Inclusive filhos e tal. Então, a minha saúde, ela deveria vir em primeiro lugar. Essa saúde integral, né? Depois a minha família. E aí depois o profissional. E aí depois eu vou incluindo sociedade, por aí vai. Obviamente também sem criar historinhas que justifiquem certas... eu tenho que ir para a academia porque minha saúde está em primeiro lugar, eu não vou trabalhar, porque eu tenho que ir para a academia. Também não vale querer sacanear o sistema, né? Então tem que ter bom senso. Mas a gente procura passar essa mensagem, porque no final das contas foi isso que a gente, principalmente o pessoal que tem mais tempo de vida profissional, vida mesmo, né, aprendeu, e a gente acredita nessas coisas. Só que a gente vê que não é fácil. Na prática, isso não é fácil. E eu me incluo, né? Quando a gente fala de cuidar da nossa saúde, a gente tende a ou negligenciar, mesmo sabendo que tem alguma coisa que precisa melhorar ali, ou a gente, principalmente, tende a não querer trabalhar com prevenção, não querer dar espaço para prevenção, está sempre na reação. Quando eu adoecer, eu vou no médico, tem gente que não quer nem ter plano de saúde e por aí vai. E aí, se eu for para a saúde mental, a coisa piora muito mais, porque eu entro nas crenças, isso é coisa de maluco, você está doido, né? Para muita gente, falar de meditação é uma loucura, né? Quando eu estiver mais velho, eu penso nessas coisas. Então, nessa sua história toda com saúde, você tem uma missão muito forte de conscientizar. Mas eu imagino que você deve ter descoberto por que é tão difícil fazer essas escolhas. Você, particularmente, fez uma escolha porque você estava em sofrimento. Será que você teria feito essa escolha se você não tivesse passado por esse sofrimento? Será que todo mundo tem que passar pelo sofrimento para fazer escolha? Será que a gente não pode aprender com os outros? Essa polêmica de como é que a gente traz isso para a realidade e o que nos impede de trazer isso para a realidade. O que você aprendeu sobre isso? Eu acho que essa resposta, quem tiver, vai mudar o mundo geral, assim. Mas tem algumas coisas que eu posso trazer da experiência trabalhando há mais de 10 anos hoje com saúde. Primeiro é contar um pouco do que acontecia no Bem-Estar, porque o Bem-Estar era o programa que mais recebia mensagens na central de atendimento ao telespectador da TV Globo. Mais do que Faustão, mais do que Luciano Huck, mais do que Fantástico. E por quê? Porque a gente falava do que estava no dia a dia das pessoas. Saúde está no todo dia de todo mundo. Só que a gente percebe a saúde quando ela vira doença, né? Que você falou muito bem. Ninguém lembra que tem boca aqui até ter uma dor de dente. Se eu tenho uma dor de dente, eu não consigo pensar em outra coisa que não seja o meu dente que está doendo. É ou não é? Agora, qual é o segredo da saúde? A saúde, ela é uma construção e é um investimento. Ela não é algo que... não, né? Não é um resgate. A gente acha que a gente esquece, na verdade, o quão abençoado e abençoadas nós somos por termos nascido com saúde e por estarmos com saúde. Eu acho que a pandemia ajudou um pouco a gente a entender que saúde realmente é uma bênção, porque generalizou uma doença, né, que fez todo mundo perceber a falta que a saúde faz. Mas, de novo, né, se a gente não cuidar, a gente pode adoecer, não de Covid, mas de outras tantas questões. Outro dia eu ouvi um depoimento que eu achei fantástico, que não tinha nada a ver, mas a gente estava conversando com um parque que fica na divisa aqui de Mogi Berdioca, onde a gente está fazendo algumas imersões com empresas na natureza, né, da Soumi. E aí o guarda-parque estava me contando que o grande problema deles hoje são os cachorros da região, porque os cachorros estão atacando as antas do parque. Então, eles se juntam em matilha e matam as antas. Só que a anta morre 3 dias depois e ela morre sem ferimento nenhum. E aí eles foram investigar, mas como que a anta aparece morta lá? E aí os veterinários contaram, não, a anta morre de estresse. Somos todos anta. Só que a gente demora um pouquinho mais do que 3 dias. E a gente não percebe quem são os cachorros dessa matilha.
Entendeu? E qual é esse problema? Então, a gente primeiro tem que identificar quais são os cachorros que estão atacando a gente e estão deixando a gente estressado. E depois a gente tem que evitar esse susto, né? A gente tem que prevenir esse susto, prender esses cachorros de volta de onde eles vieram lá. E é difícil a gente falar isso, porque a gente adora cachorro. Eu adoro cachorro, mas tem aí a matilha feita, às vezes até com os cachorrinhos que você gosta, mas que são os que estão te deixando estressados, né? E o que acontecia no bem-estar? Dos e-mails que a gente recebia, a grande maioria era de pessoas dizendo: eu sei o que eu tenho que fazer, mas eu não consigo. Me ajuda, por favor, qual é o primeiro passo, o segundo passo, o terceiro passo? Querendo sempre uma pílula mágica e uma ordem. Então, a pessoa vai no nutricionista e acha que a nutricionista vai dizer qual é a alimentação perfeita para a pessoa. Ela não vai. Ela pode te ajudar, mas quem vai dizer qual é a alimentação que cabe na sua vida é você. Não tem outro jeito se você não se autoconhecer. Não existe outro caminho. Né? Agora, como funciona? A informação sobre saúde, ela funciona de que maneira? Quando é algo pontual, né? O que funcionava assertivamente no bem-estar. Por exemplo, quando a gente fazia programa sobre engasgo. Engasgo tem uma manobra chamada manobra de Heimlich, que salva as pessoas quando elas estão engasgadas. Tem um jeito de fazer em bebê, tem outro jeito de fazer em criança um pouquinho mais maior, tem um outro jeito de fazer em adulto. E tem outro jeito que você faz em você mesmo. A gente mostrava esses jeitos de fazer a manobra de Heimlich e depois, assim, a gente recebia N mensagens dizendo: cara, meu neto se engasgou com a mamadeira, eu lembrei de vocês fazendo a manobra de Heimlich, consegui salvar o meu neto, sou muito grata ao bem-estar porque vocês salvaram a vida do meu neto. Então, é o evento agudo, que eu sei o que fazer, na hora H eu vou lá e faço. Outra coisa, a pessoa está tendo um AVC. Dica simples. Bota ela para cantar Parabéns a Você, uma música que todo mundo conhece, com os 2 braços estendidos na mesma altura. Se começar a baixar um braço, o corpo começar, metade da boca não mexe, ou começa a ficar mais para baixo, essa pessoa é um AVC, corre para o hospital. Nossa, essa eu não sabia, já ganhei aí. Então, corre para o hospital, porque tempo, nesse momento, é vida. Tempo é cérebro, tempo é evitar a lesão cerebral que a pessoa pode ter. As pessoas... Cara, eu evitei as lesões pós-AVC da minha mãe porque eu lembrei das dicas de vocês e aí fui para o hospital correndo e minha mãe não teve sequela nenhuma de AVC. Outra coisa que as pessoas adoravam. Você está acostumado a olhar o seu cocô quando você vai no banheiro? Olhe o seu cocô. Por que você tem que olhar o seu cocô? Porque o seu cocô diz muito sobre a sua saúde. Tem sangue nas fezes? Pode ser o sinal. Pode ser uma hemorroida? Pode ser. Mas tem uma diferença entre o sangue da hemorroida e o sangue que pode ser um começo de um câncer, por exemplo. E câncer intestinal é algo que, se você tem um pólipo, que pode até provocar um sangramento, você cura sem precisar de tratamento, se você pega bem no comecinho. Então, as pessoas escreviam para a gente falando que elas tinham se curado de câncer intestinal porque elas tinham começado a olhar para o cocô. Então, essas coisas que têm informações absolutamente assertivas e pontuais são muito mais fáceis, né? E são eventos agudos que normalmente deixam as pessoas com muito medo. O medo provoca crescimento e transformação. Dá para fazer pelo amor? Dá para fazer pelo amor. Primeiro, você tem que estar disponível para amar. E para amar você, é tão difícil a gente se amar. Eu estava ouvindo a música da Marie pensando assim, sou uma amadora da arte de me amar. E não sou profissional, e quero continuar sendo amadora, porque eu acho que a gente sempre vai descobrir um pedaço nosso que a gente não gosta. Não vamos confundir amadora com amante, né? Não vamos confundir, porque a gente tem que se transformar em pessoas que... O que é um amador? É alguém que não sabe o que faz? Não, mas a palavra amador, ela veio nesse lugar de alguém que ama aquilo que faz e começa a fazer repetidamente aquilo que faz. Nós todos temos que ser amadores nessa arte de nos amar. A gente tem que amar se amar. E amar é aprender constantemente. Aprendi mais um agora. Amar é aceitar o tempo inteiro. Tá bom, a minha saúde hoje não é a ideal, mas o que eu posso fazer, já que eu me amo, para melhorar a minha saúde? Então, esse é um grande desafio, porque se a gente for elencar aqui as razões para a gente não se amar, eu aposto que todo mundo tem um monte. Eu tenho um monte de razão para não me amar. Mas eu tenho um monte de outras razões para me amar, inclusive a razão de querer ser uma pessoa melhor. E isso faz eu me amar cada vez mais. Mas isso é muito mais desafiador, porque depende da vontade, depende de uma aceitação de que você nunca será perfeito. Nunca será perfeita. E ainda bem,
Porque, como diz o Gary Gustav, que é um dos professores de espiritualidade que eu adoro, ele fala assim, o perfeccionista é aquele que acredita que o universo é imperfeito. Nós somos imperfeitos, porque o universo é perfeito. E ele vai colocar a gente no lugar certo. A gente sabe que a gente está aqui só como seres imperfeitos compondo essa perfeição do universo. Mas como é que você fala isso na televisão? A pessoa te acha louca, né? Como é que tem espaço? Onde você encontra espaço para falar essas coisas? Aqui na Eduz, maravilhoso. Mas na TV Globo está um pouco mais difícil, né? Ainda, eu acho que a gente vai abrindo caminhos e vai abrindo espaços. Mas então, um pouco é por aí. Eu acho que a gente tem que entender que não existe pílula mágica quando a gente está falando de saúde integral. Que o autoconhecimento é a peça-chave fundamental e primordial para a gente começar a nossa trajetória de autocuidado, né? Primeiro, como uma disposição, eu quero melhorar, eu quero me amar cada dia um pouquinho mais, pode ser um pouquinho mais, eu quero abrir o meu coração em primeiro lugar para mim, para depois eu conseguir abrir o meu coração para você e depois para vocês todos. Porque senão fica num lugar, a ordem fica invertida, como você mesmo falou. Então, acho que tem que ser essa caminhada, essa jornada, e entendendo essa integralidade do nosso ser, né? Somos seres integrais. Se eu cuidar do físico, provavelmente eu vou melhorar o mental? Vou. Se eu cuidar do mental, provavelmente eu vou melhorar o físico? Vou. Se eu cuidar da alimentação, provavelmente eu vou ter mais vontade de fazer exercício? Vou. Então, às vezes, é uma coisinha. Começa pelo mais fácil. Vai pelo mais fácil, porque depois o resto fica um pouco mais tranquilo. Se é muito difícil para você mudar a alimentação, mas é mais fácil começar a caminhar, começa caminhando. Se é muito difícil começar a meditar, mas é mais fácil mudar o seu horário de sono para descansar uma hora a mais e estar mais disposto, começa mudando a hora de sono. Faz sentido. Eu vou fazer uma metáfora aqui. Eu lembro dos papos de faculdade, que a gente conversava e tal, e a gente cai numa armadilha muito grande de falar muito. Vou usar o exemplo do carro, né? A gente fala sobre o carro, a gente quer o carro, a gente quer o carrão, beleza. E o carro, aí a gente pesquisa sobre o carro, a gente pesquisa sobre o motor, a gente pesquisa sobre a marca, a gente faz todo um esquema sobre o carro. Blá, 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 blá. A gente passa horas, dias, semanas, meses visitando, faz test drive e tal, e o amigo tem, o foco todo no carro. Mas a gente gasta quase nada investigando o que faz a pessoa ganhar dinheiro para ganhar o carro. Então, a gente gasta muito pouca energia no que vai causar aquilo que a gente deseja. E muita energia no desejo em si. É mais ou menos isso, né? E aí, quando a gente olha para a saúde integral, é a causa de tudo. É a causa do sucesso financeiro, é a causa do sucesso, sei lá, de projeção, do reconhecimento profissional, tudo. Tudo que a gente deseja. Pô, eu quero viajar muito. Qual é a causa? Está na saúde integral. Eu quero ter uma família incrível. Está na saúde integral. Eu quero... E por aí vai, né? A causa, ela está na saúde. E a gente gasta muito pouco tempo investigando essa causa, descobrindo o que a gente pode melhorar um pouquinho em cada uma das facetas dessa causa, né? Então, faz muito sentido aí. E eu acho que tem mais uma outra coisa. Às vezes, quando a gente consegue o dinheiro e consegue o carro, a gente chega lá, mas por que eu queria esse carro mesmo? Aí vai pro próximo. Se a gente não parar e voltar para si mesmo, porque isso é uma coisa curiosa, assim. Às vezes as pessoas me perguntam, nossa, mas você teve coragem de sair da Globo? Você tem certeza que você vai fazer isso? Né? Quando, na época em que eu ia pedir demissão, né? Quando eu contei para muito poucas pessoas que eu ia pedir demissão, muito poucas pessoas sabiam, mas você tem certeza? E eu comecei a refletir sobre essa palavra. O que é a certeza? E eu cheguei à conclusão que certeza, para mim, é aquilo que eu sinto que faz sentido. E é muito libertadora essa noção sobre certeza, porque eu posso mudar de certeza amanhã. Se eu sentir daqui a pouco que isso não faz mais sentido para mim, a minha certeza acabou. Só que a gente adora falar, eu tenho certeza absoluta. A gente gosta de usar concreto e ferro. Né? Cara, que prisão que a gente faz quando a gente tem muitas certezas. Então, começa a perguntar o que faz sentido para mim. Porque, às vezes, eu estou querendo o carro, mas nem sei que sentido aquilo faz para mim. E, às vezes, obviamente, você vai descobrir isso só depois que você chega lá. E está tudo bem, porque tem essa jornada também. Cheguei onde eu queria, não era nada disso que eu imaginava. Né? O Jim Carrey fala isso. Eu queria que todo mundo fosse famoso e milionário para chegar à conclusão que não adianta de nada. Mas a pessoa, às vezes, tem que chegar lá para chegar à conclusão que, não era isso que eu queria. Então,
Então, às vezes, é difícil você falar isso para alguém que ainda não conquistou todos os sonhos que ela queria, para depois ela começar a olhar para dentro. Tem uma jornada aí, é uma trilha. Às vezes não dá para antecipar esse momento, cada um tem o seu momento. Mas tem que ter isso em perspectiva. Eu gosto muito do exercício de visualização, que é uma forma de a gente antecipar, sem precisar passar pelos anos até chegar lá, né? Então, visualiza como é que vai chegar. Vou fazer uma pergunta aqui. Você mencionou aí sobre a sua saída da Globo e sua decisão e tal. E nessa coisa de carreira, né? Porque a gente estava até falando um pouco antes, né? A carreira de jornalista hoje, talvez o sonho de todo mundo é ir para a Globo, né? Quem é jornalista tem a questão de segurança, de projeção, reconhecimento e por aí vai. E você tomou a decisão de sair. Fazendo uma expansão dessa sua decisão, né, trazendo para outros contextos também, hoje você trabalha muito no mercado corporativo, né, dando treinamento para empresas. O que você acredita que deveria ser observado, tanto pelo colaborador quanto por quem é líder, com relação à carreira? O que a gente deveria falar como líderes e quem está começando a carreira deveria observar na hora de projetar sua carreira, de fazer seus planos, etc.? Uau! Essa pergunta é uma pergunta ampla demais, né? Mas eu acho que, de novo, voltando para a questão... Mas é um dos maiores dilemas de quem está começando. O que eu busco na minha carreira? Como é que eu escolho uma carreira? Como construir a escolha? O que escolhe aí cada um, né? Vai ter desde o financeiro até por aí vai. Mas o que a gente deveria se basear na hora de escolher? O que a gente deveria... O que faz sentido na hora de escolher? E eu, como líder, o que eu deveria olhar? O que eu deveria estimular? Porque eu vou falar como líder, né? Como alguém que está liderando um time e tal. A gente é ensinado na escola de administração a encaixotar as pessoas, né? E aí, aqui na Eduz, a gente faz o exercício de desencaixotar. E é um dilema, né? O que eu deveria estimular a pessoa? Ora eu vejo, eu tenho que estimular a pessoa fazendo esse tipo de coisa aqui. Ora eu digo, eu tenho que estimular a pessoa a dar uma aprofundada técnica e ficar um ano num mergulho muito técnico para ela melhorar uma habilidade técnica. Vai visitar outras empresas. Eu fico chaveando entre estimular ela a aprofundar tecnicamente e a ampliar. Eu acho que tem que ser os dois, mas como que a gente aborda isso? Porque as carreiras estão mudando, né? A gente vê que a carreira nascer e morrer a cada 2, 3 anos. Eu não sei se as carreiras que hoje são fortes, daqui a 3 anos, 5 anos, vão estar tão fortes. Então, nessa coisa, nos treinamentos que você faz, como é que você enxerga esse processo de escolha? O que eu faço hoje? Eu assumo ou não assumo a liderança? Eu assumo ou não assumo o risco? Eu fecho ou abro? Né? Eu cuido mais de mim ou, nesse momento, eu vou dar um sprint e cuidar da minha carreira? Eu acho que essa resposta ela não tem essa pergunta não tem uma resposta única. Mas vamos lá, eu vou falar um pouquinho da minha experiência e vou falar um pouco do que eu tenho observado nas corporações. Primeira coisa que as pessoas falam quando elas contratam os treinamentos da SoulMe. Qual é a sua maior dor? Né? Qual é a maior dor dos seus colaboradores? Sobrecarga, ponto número 1. Né? Segunda grande questão que hoje virou uma dor. Líderes querendo trazer as pessoas de volta para presencial quando as pessoas não abrem mão mais de ter um modelo híbrido porque agora eles ganharam escolha. Né? Terceira dor, problemas de saúde mental em geral, como burnout, crises de ansiedade, estresse e depressão. Quarta dor, falta de motivação. Quinta dor, falta de resiliência. Tem tudo a ver, né? Elas estão todas conectadas, essas dores, né? Mas eu acho que a imensa maioria das empresas por onde a gente trafega tem essas 5 dores, né? E aí os líderes preocupados, o que eu posso fazer? E, do outro lado, o colaborador também tentando entender como é que ele pode lidar, por exemplo, com uma questão de sobrecarga. Você imagina o seguinte, né? Aí pegando um exemplo do que eu vivi. Jornalista da plantão. Trabalha sábado, domingo, feriados, Réveillon, Carnaval, etc. e tal. Evento, né? Notícia não escolhe hora, né? Eu entrei na Globo, depois de sair da Band, apresentando o Jornal da Band, na semana em que aconteceu o caso Isabela Nardoni. Lembra desse caso da Isabela Nardoni? Foi uma menina que foi jogada da janela. Então. A gente deu plantão naquela semana, ininterruptos, durante mais de uma semana na frente daquele prédio onde nada acontecia, mas você tinha que passar a noite lá, e virar a noite, e você ficava lá. Então, assim,
E ainda falando de coisas absolutamente desagradáveis. Então, você imagina isso numa sobrecarga de Brumadinho. Eu trabalhava no Brumadinho das 5 da manhã até meia-noite todos os dias, durante uma semana inteira, e depois, obviamente, você não vai ter mais uma semana de folga, você continua trabalhando. Então, como é que você pode lidar com isso? E aí estou falando um pouco da minha experiência, né? Eu acho que tem uma questão muito profunda aí, que é assim, eu sinto que o meu trabalho, que aquilo que eu estou entregando, está fazendo diferença para essa empresa. E como é que eu posso sentir isso? Acho que tem algumas maneiras. Remuneração. Cara, está fazendo diferença que eu estou sendo bem remunerada. Então, algumas pessoas podem ter isso como a única satisfação. Se isso te satisfaz e sua remuneração está boa, bota no bolso, tá bom, continua entregando o que você está fazendo. Você está construindo, você tem um sonho, talvez você use aquela empresa para um determinado momento. Beleza, isso é uma das formas. Eu acho pouco, mas é uma das formas. Segunda forma, reconhecimento. Nós somos seres que precisamos do reconhecimento. Somos seres sociais. Eu estou aqui falando, obviamente, que eu quero saber depois se as pessoas gostaram. E não é uma questão egocêntrica, é uma necessidade básica do ser humano, ser reconhecido. Então, assim, eu estou tendo reconhecimento dos meus pares, eu estou tendo reconhecimento dos meus líderes, eles estão dizendo para mim que o que eu estou fazendo está legal. Se eu somo isso com o dinheiro, eu já tenho duas coisas ali que estão diminuindo a minha carga sobre a sobrecarga. Porque, tudo bem, eu estou trabalhando para caramba, mas o meu chefe é bacana, os meus pares me reconhecem e eu estou ganhando bem. Terceira coisa que eu acho que é absolutamente fundamental é pertencimento. Eu sinto que eu faço parte daquela estrutura. E olha só, do ponto de vista de bem-estar, pertencimento, tem alguns estudos maravilhosos sobre pertencimento que mostram, por exemplo, se eu ganho uma promoção, tem uma palavra em sânscrito que significa piti, que é aquele pico de emoção. Meu time fez um gol, Brasil ganhou a primeira partida da Copa. Todos nós estamos lá com um pico de emoção. Isso é uma emoção, do ponto de vista dos estudos de bem-estar, né, um pico de felicidade que vai muito alto e depois cai muito rapidamente. Tipo um orgasmo. Pá, acabou logo depois. E você fica até meio sem energia depois daquele pico de felicidade. Uma promoção, porque logo depois vem assim, cara, e agora? E agora o que eu vou fazer? Eu tenho que lidar com uma equipe muito maior, tenho muito mais responsabilidade. Enfim, e agora o que eu vou fazer? Pertencimento traz um outro tipo de bem-estar e de felicidade, que não é tão alto, mas ele dura muito mais. E como é que eu sinto, por exemplo, pertencimento, sem estar numa empresa, né? Mas como é que eles fizeram esses estudos? Tem algo que se chama deslumbre, uma emoção estudada que se chama deslumbre. É quando a gente chega assim num bambuzal como esse, vê esse lugar, ou vê um pôr do sol, ou vê uma lua cheia, ou entra numa praia paradisíaca e fala, uau! Né? Ou pode ser diante de uma obra de arte, de uma música maravilhosa da Marie cantando, você fala, uau! Você é tocado por algo que é maior do que você, né? E faz você até se sentir pequenininho, porque você vê aquele, né? Você vai, por exemplo, para um mirante e olha aquele pôr do sol, você se sente pequeno, mas você se sente parte de algo maior. Isso traz uma duração de felicidade e bem-estar muito mais longa do que um pico de felicidade. E aí, quando eu acho que você consegue juntar as três coisas, né? Eu me sinto pertencente a esse lugar, eu estou ganhando um salário que eu acho justo, uma remuneração que eu acho justa para estar fazendo o que eu faço, eu tenho reconhecimento e aquilo está fazendo sentido para mim. Aí eu acho que tem uma quarta parte, que é assim, aquilo está fazendo sentido para mim. E essa história do sentido, para mim, é interessante, porque quando eu recebo um trabalho, que às vezes eu não sei muito se eu quero fazer ou não, vou dar um exemplo, me chamam para fazer uma publicidade. Publicidade é um troço complicado, porque você vai associar a sua imagem à imagem de uma empresa. O que eu faço? Eu sento para meditar. Cara, ainda não está claro, não veio a mensagem. É ou não é? E quando não é, a sua mente ela fica assim, ó. Parece que ela está sendo um marcador de terremoto, sabe? Ela fica indo para um lado, para o outro, não sei o quê. Não, mas a remuneração vai ser boa. Não, mas e se depois aquela outra empresa não quiser fechar negócio comigo? Não, mas e se depois a minha imagem ficar associada com um departamento político que eu não quero, não sei o quê, não sei o que lá. Então, a mente ela não para. Quando faz sentido, a mente não interfere. Vem uma certeza do coração que só te diz, vai. Confia. Então, eu acho que esse lugar é um lugar que todas nós devemos buscar.
né? Esta calma de decantar os pensamentos, né? E, para isso, eu preciso lembrar daquela frase, tem um psiquiatra famoso, que é o Viktor Frankl, que ele foi refugiado em campos de concentração, ele foi prisioneiro de campos de concentração na Segunda Guerra Mundial, tem livros incríveis sobre resiliência, sobre propósito, e ele tem uma frase que é maravilhosa, que diz assim: entre o estímulo e a resposta há um espaço. É nesse espaço que mora a sua escolha. O que a gente faz? A gente recebe estímulo e reage. Então, assim, aprender a receber o estímulo e não reagir para poder, primeiro, entrar em contato com você e depois responder de acordo com aquilo que você sente. Eu acho que isso é o colaborador. Tem uma chance de mudar de emprego, tem uma chance de mudar de área, tem uma chance de procurar uma outra carreira. Calma. Né? Qual é esse espaço onde mora a minha escolha? Para onde eu vou olhar? E isso depende do contexto também, porque se eu tenho um bebê pequeno, né, estou vendo um monte de gente com um bebê pequeno aqui, e vou precisar daqui a pouco de mais flexibilidade, porque eu quero continuar vendo meu filho, minha filha, mas ao mesmo tempo eu preciso de grana, porque agora tem uma escola para pagar, né? Poxa, sei lá, perdi a pessoa da minha casa na pandemia de Covid que me dava sustentação econômica. Isso já mudou tudo na minha escolha. Então não é simplesmente o meu propósito, é 01. Né? Tem um contexto que a gente precisa levar em consideração. Do ponto de vista da liderança, tem algo que eu acho que os líderes do futuro e os líderes do presente, né, que são os reais líderes, olham, e a gente até falou um pouquinho disso no nosso café, que é assim: eu entendo que cada ser humano só vai ser o melhor colaborador se ele continuar sendo o ser humano que ele é. A ser humana que ela é. Por quê? Porque se eu colocar ela aqui dentro dessa empresa, ou ele aqui dentro dessa empresa, e obrigar ele a deixar de ser quem ele é para trabalhar nessa empresa, essa empresa perde. Total. Então, eu acho que na liderança é isso que a gente tem que olhar. Como é que eu faço para manter aquela pessoa sendo ela? E isso acho que é uma grande mudança de paradigma e que eu vivi muito fortemente na TV, que é assim, cara, todo mundo tem que usar a mesma roupa, todo mundo tem que ter o mesmo peso, todo mundo tem que ter o mesmo tipo de cabelo, e que agora as TVs estão correndo atrás do contrário. Com quantos anos de atraso? Pelo menos 15, na minha opinião. E com milhões de concorrentes agora, né? E com milhões de concorrentes agora. Cada influencer era um concorrente, agora já era. Então, assim, você chegar... Por exemplo, eu sou de uma época em que se fazia um trabalho de fonoaudiologia na Globo para tirar sotaque. Então, você imagina você, que é uma delícia a gente te ouvir, indo lá para aprender a falar como eu. Então, cara, o que é isso do ponto de vista da agressão ao ser humano? Cara, como assim? Eu sou o meu sotaque. Eu sou o chão que eu pisei quando eu nasci lá. Como chama a sua cidade perto do Natal? Eu sou de Pedro Avelino. Pedro Avelino. Eu sou o chão de Pedro Avelino. Você vai querer tirar isso de mim? Não dá, né? Então, assim, isso é algo que a liderança tem que olhar de uma maneira muito atenta e entender que cada pessoa vai, diante da unicidade dela, e ter o melhor lugar para ela florescer, ter o melhor solo para ela florescer. Como é que eu faço um solo fértil dentro de uma empresa que cada semente diferente possa florescer? É uma alquimia também, né? Total. Mas, olha, você falou que era uma pergunta difícil, mas eu acho que você achou uma boa resposta aí. Pelo menos já me ajudou bastante. Concorda aí, galera? Já ajudou bastante. A gente está chegando aqui no nosso final, Mariana. Queria agradecer nosso horário. Quero agradecer demais a presença. Eu que agradeço. Estou pensando em passar o café para 2 horas, viu? Porque 1 hora é pouco. Café é pouco tempo. Então... Posso quebrar um protocolo? Total. Eu queria dar a chance de uma pessoa que está com uma pergunta que quer muito fazer, levantar a mão e fazer. Posso? Adoro, vamos lá. Uma pessoa que está assim, meu coração está pulsando. Ai, adoro essas que... Já escreveu? Tá, então 2, vai. Ele que escreveu? Não, ele vai falar. Ele vai falar, tá. Enquanto isso,
como você faria para que uma pessoa aprendesse sem transferir, é isso? Os traumas. Obrigada. Sem precisar ser traumatizada. É o que eu tento fazer todos os dias com os meus filhos, que é dando amor, né? Acho que não tem outra resposta para isso. É oferecer o que você tem de melhor. Primeiro, o que a gente tem de mais precioso, mais lindo dentro da gente? É a nossa capacidade de amar. E mais do que isso, quando a gente ama, a gente faz o quê? Quando os filhos querem amor, o que eles pedem? Mamãe, me dá atenção. Total. Me dá atenção. Querem amor e carinho, né? A gente está dando, de fato, a nossa atenção para as pessoas. E a gente só consegue dar atenção quando a gente está no presente. Não tem outra alternativa. Se a gente não estiver aqui onde a gente está, a gente não consegue dar atenção para as pessoas que estão aqui, diante de nós, nos olhando. Se eu não tivesse presente, eu não conseguiria falar com o seu Edson no silêncio que eu falei. Então, eu acho que aprender todo mundo vai ter trauma. Eu estou lendo um livro interessantíssimo de um cara chamado James Gordon, que se chama Transformação, e é um cara que instituiu o serviço mente-corpo no governo americano, e que é um método de saúde integrada, ou integral, né, que lida só com trauma. E ele diz assim, não adianta a gente pensar outra coisa. Todas nós somos traumatizados. De alguma maneira, nós somos traumatizados. Né? Pode ter gente com Pode ter gente com mais trauma, pode ter gente com menos trauma. Né? Pode ter gente com um trauma muito sério, de abuso na infância. Pode ter gente com trauma porque perdeu alguém muito cedo. Eu perdi minha mãe, por exemplo, com 20 anos de idade. Pode ter gente com trauma porque um pai falou um pouco mais grave ou mais rispidamente com você, porque no momento em que você estava só brincando e aquilo te traumatizou porque você estava esperando um outro comportamento. Então, são diversos tipos de trauma em diversas épocas da nossa vida. Não tem jeito. Somos todos traumatizados de algum jeito. Mas a gente pode ajudar através das histórias, eu acho, que são muito curadoras. E histórias passadas com amor ajudam muito, mas com a nossa capacidade de olhar para o outro com amor e atenção. Acho que é isso que a gente pode oferecer. Assim. E aí, se a gente tiver amor e atenção, eu acho que a gente se cura coletivamente. E esse é a grande mágica, talvez, a pílula que a gente está precisando. Amor e atenção coletivas. E amor e atenção começam pela escuta, que é o que vocês estão fazendo aqui hoje. Quando a gente se abre para ouvir, a gente está se abrindo para se ouvir também. E a gente pode aprender a partir da experiência do outro. Só que a gente está com muita dificuldade de ouvir aquilo que é diferente do que a gente pensa. Então, primeiro lugar, se alguém falar algo diferente do que vocês pensam, né, do que cada um pensa, uau, que bom! Cara, o que eu posso aprender com isso? É um lugar desafiador, porque às vezes o que o outro está dizendo me engatilha, eu já fico pé da vida, eu já quero dizer, cara, você não tem noção do que você está falando. Cara, primeiro lugar, cara, tô com raiva. Reconhece, eu tô com raiva disso que essa pessoa está falando. Aonde pega? Faz essa pergunta. Aonde pega? Se eu tivesse que ficar em silêncio aqui, o que essas palavras que eu não concordo me ensinariam sobre mim? Acho que esse é um lugar interessante para ficar. Show demais. Marcos? Tudo bem, Mariana? Tudo. Eu acredito que quem não encontra a essência nunca consegue se posicionar, né? E lá em Brumadinho com o seu Edson, talvez você não tinha encontrado a tua essência. Se você pudesse encontrar com ele de novo, e ele te perguntasse, e você, quem é? Hoje, o que você responderia? Eu faria exatamente a mesma coisa. Eu acho que eu sou essa vontade de abrir mais e mais meu coração quando alguém me pergunta quem eu sou. Show! Obrigado por ter quebrado o protocolo. Foi bom, hein? Tô orgulhoso de mim que me abri. Ah, que bom! Bom, a gente vai quebrar de novo o protocolo, já que a Mariana deu a deixa. Vamos quebrar o protocolo de novo aqui. Então é o seguinte, ó. Vocês conheceram aqui, quem não conhecia, a Marie. Agora tem uma que eu acredito, nós temos uma visita que está vindo aqui também, com o André, com a Marie. Um artista que
eu tenho quase certeza que quase ninguém conhece aqui. Levanta a mão quem já ouviu alguma música da Ana Lu. Levanta a mão aí. Pouquíssima gente. Então, a gente vai ter aqui a Maria e a Ana Lu fazendo o encerramento para a gente do nosso café. Então, vou liberar aqui a cadeira para você subir. Chega cá, Ana Lu. Ela gosta de sol, então tá ótimo. O tempo passa e acompanha as pessoas. É tanta gente que caminha pelo mundo. Um mundo cheio de amor e dor no peito. Um mundo cheio de silêncio e de respeito. Faz pouco tempo que cheguei por essas bandas. Eu não vi muito e nem tenho muito a dizer. Eu gosto mesmo de sentir o vento forte. Estou buscando a gentileza como norte para o meu viver e conviver. O tempo passa e acompanha as pessoas. É tanta gente que caminha pelo mundo. Um mundo cheio de amor e dor no peito. Um mundo cheio de silêncio e de respeito. Faz pouco tempo que cheguei por essas bandas. Eu não vi muito e nem tenho muito a dizer. Eu gosto mesmo de sentir o vento forte. Estou buscando a gentileza como norte para o meu viver e conviver. Faz pouco tempo que cheguei por essas bandas. Eu não vi muito e nem tenho muito a dizer. Eu gosto mesmo de sentir o vento forte. Estou buscando a gentileza como norte para o meu viver e conviver. Obrigada, Eugênio. Nossa, que felicidade, viu? Obrigado. Obrigada. Demais. E agora? Mas... Senta aqui. Uau, maravilhosa. Muitas músicas maravilhosas ela tem, gente. E eu estava aqui em dúvida, né? Qual música cantar? São tantas. E aí eu tive um pedido aqui. E aí, Mari, assim, uma coisa que me toca, que a gente, às vezes, que você falou da certeza, a gente, às vezes, somos exigidos a ter uma certeza. E isso diverge um pouco da intuição e do tempo da natureza da intuição. E nós, como artistas, ou como seres sensíveis,
a gente tem esse dilema às vezes. Então, essa música, ela fala um pouco disso, assim, de cansei de sair de ter que manter os protocolos e de ter que seguir essa certeza, né? Esses protocolos e assim, posso ser eu um pouco? Me dá um tempo, sabe? Procurando ir além da rotina e da disciplina que me faz crescer. Eu procuro um lugar, um vazio, um respiro para simplesmente eu ser aquilo que sou e que não conheço, mas quero vir a conhecer. Quero saber o que tenho para dizer tanto a mim quanto a você. Toda essa emoção, todo esse coração, essa forma nova de viver precisa de espaço, de um intervalo para com calma florescer. E eu aqui com as demandas da vida, curando as feridas com todo amor. Me despeço do velho e me abro pro novo, pedindo ao Pai Criador clareia tudo aquilo que eu sou, incendeia no meu peito esse amor, me mostra um novo jeito de ser, abre espaço para o novo renascer, clareia tudo aquilo que eu sou, incendeia no meu peito esse amor, me mostra um novo jeito de ser, abre espaço para o novo renascer. Toda essa emoção, todo esse coração, essa forma nova de viver precisa de espaço, de um intervalo para com calma florescer. E eu aqui com as demandas da vida, curando as feridas com todo amor. Me despeço do velho e me abro pro novo, pedindo ao Pai Criador clareia tudo aquilo que eu sou, incendeia no meu peito esse amor, me mostra um novo jeito de ser, abre espaço para o novo renascer, clareia tudo aquilo que eu sou, incendeia no meu peito esse amor, me mostra um novo jeito de ser, abre espaço para o novo renascer, me mostra um novo jeito de ser, abre espaço para o novo renascer.
Preparados? Preparadas? A Edu Zé! Vamos!